Meus irmãos, antes de ser militar do Exército, eu sou servo do Deus Altíssimo. A minha autoridade ela é imposta debaixo da vontade do Papai do Céu, embaixo de Deus. Como diz a nossa palavra, toda autoridade ela é constituída pela vontade permissiva do Pai. Se eu e a minha família, nós estamos aqui hoje em Humaitá, foi por vontade dele, ele que nos trouxe para cá. O Humaitá é resposta de oração na minha vida e na vida da minha família. Glória a Deus. E quando eu digo que eu vim para cá com a minha família, para a cidade de Humaitá, para o sul do Amazonas, eu peço para minha esposa se colocar de pé, a minha bênção. A minha filha vai ficar chateada comigo, mas eu vou pedir ela para poder ficar de pé também. A Débora, minha esposa, já juntos há 32 anos, casados há 23 anos. A minha, entre namoro, noivado, casamento, 32. A minha filha, de 13 anos, é a bênção de Deus na minha vida. E tem o Luquinhas, obrigado, meu bem, que está no Ministério Infantil e que também é a nossa bênção. Tudo que eu preciso na minha vida cabe no meu abraço. Eles são a certeza de que eu não vou morrer sozinho. O comando do batalhão daqui a pouco vai embora. A minha autoridade de oficial do Exército, com o tempo se esvazia. Com 30 e poucos anos de força de Exército, eu vou para a reserva. Já vou deixar de receber telefone, já vou deixar de receber continências, honras dos homens, mas a minha família vai estar comigo. Porque eu trabalho todos os dias para que eu possa ter a dignidade e a honra de mantê-los ao meu lado, orando e agradecendo a minha família todos os dias, mas trabalhando por eles. Eu perdi meu pai muito cedo. Perdi meu pai quando eu tinha 10 anos de idade. E tudo na nossa vida depende do que a gente faz com aquilo que a gente recebe. Eu disse que eu perdi meu pai num acidente de caminhão. Meu pai era motorista de caminhão. Minha mãe é costureira e dona de casa. Eu venho de uma cidade muito pequenininha e desafio aqui algum irmão que já tenha escutado ou ouvido falar da minha cidade natal, que chama Rio Novo do Sul, Espírito Santo. Alguém já ouviu falar? Pois é, ganhei. Tá vendo? Ninguém ouviu falar sobre a minha cidade. E lá na minha cidade, ela tem 10 mil habitantes somente. A minha mãe criou a mim e mais 2 irmãos. O João Vitor é o mais novo, né? Ele veio até nós numa situação diferente. Ele não é filho biológico da minha mãe. Meu irmão mais velho, que hoje ele mora e trabalha no Rio de Janeiro, né? Arquiteto. Meu irmão mais novo, ele é professor de educação física e advogado. E eu, foi o que estudei menos, então fui ser militar. Brincadeira. E a minha mãe, ela é minha referência. Eu só tive pai até os 10 anos de idade, mas foi através dela que eu tive a satisfação imensa de ter exemplo de firmeza de propósito, dignidade, honestidade. Me ensinou o valor das coisas, o valor da família. Por que eu estou dizendo isso para vocês, meus irmãos? Porque, embora eu tenha tido pai somente até os 10 anos de idade, eu vejo a importância nas nossas vidas, no dia de hoje, da figura paterna. A gente vive numa sociedade, hoje, que é pregado a todos nós a satisfação do imediato, satisfação de vontades. Até as crianças de mais tenra idade pegam o celular e a primeira coisa que faz o dedinho em cima da tela e vai navegando como se aquilo ali já fizesse parte da sua vida. Né? Tem um autor, ele é israelense, mas é radicado na Inglaterra. Ele escreveu 2 grandes livros vendidos, tá? Que no sentido de não que tenha um conteúdo que possa ser extraído de maneira interessante. Porque o conteúdo em si, ele não traz grandes conhecimentos para nós. Esse cara se chama Noah Harari. Ele escreveu um livro, um dos 2 best-sellers dele, Homo Deus. E nesse livro, ele diz que a humanidade ela tem corrido atrás de 3 objetivos. Primeiro, aumentar o seu tempo aqui na Terra.
através das pesquisas científicas, combatendo as doenças que tiram a nossa vida, buscando aumentar a sua longevidade. Segundo, a busca da felicidade imediata, seja através de sensações, remédios, aplicativos de celular, prazeres carnais. E terceiro, o homem busca ser o seu próprio Deus, em substituição, se é que existe, a autoridade do nosso Deus Altíssimo. Essa é a realidade que a gente vive hoje. Uma outra característica da realidade que a gente vive hoje, na nossa sociedade, é o empoderamento feminino, e nada contra. Digo lá em casa que o empoderamento feminino sempre existiu. A minha esposa, assim como minha filha, são mulheres fortes, assim como minha mãe. São mulheres fortes, e nem por isso, apesar de nunca ter escutado essa palavra até pouco tempo, o empoderamento feminino sempre existiu. Sempre a respeito à minha esposa, respeito à minha mãe, respeito à autoridade que ela tem dentro da nossa família e a sua responsabilidade. Isso em nada acrescenta o empoderamento feminino ou diminui a figura e o reconhecimento que nós temos dentro da nossa família da figura feminina. Mas o empoderamento feminino na sociedade a qual nós vivemos no dia de hoje, ela passa também pelo enfraquecimento da figura masculina. Quantas e quantas vezes nós observamos hoje, na nossa sociedade, o enfraquecimento do homem. O homem se posicionando com uma figura, eu não digo em segundo plano, mas enfraquecida, sem conseguir correr atrás dos seus planos, ou correr atrás dos seus objetivos, sempre colocado de uma maneira menos importante, sempre colocado de uma forma desagradável. Se o homem ele se apresenta como o responsável por algo, ou se de repente ele apresenta um ponto de vista que difere daquilo que é pregado pelo politicamente correto no dia de hoje, o homem é chamado de paternalista, ele é chamado de misógino. Dessa forma nós recebemos o carimbo de toda a sorte de adjetivos, dos quais eu não consigo nem nominar vocês, que são talvez até palavras novas que fazem sentido para a geração de hoje, mas pouco sentido para as pessoas que têm da minha idade para cima. Nesse mês dos pais, eu queria compartilhar com os irmãos a palavra que o Espírito Santo de Deus nos deu, ou me deu, ao longo da semana, a respeito do homem como sacerdote do lar. E antes de começar a palavra propriamente dita, eu peço aos irmãos que inclinem suas cabeças, que eu vou fazer uma oração rápida, antes de nós partirmos então para a palavra que foi entregue a mim essa semana. Meu Deus e meu Pai, obrigado por estarmos aqui na Tua presença, Senhor. Paizinho querido, quão bom e quão maravilhoso é podermos nos reunir, ó Pai Celestial, livremente, estarmos numa comunidade cristã, ó Pai Celestial, honrando e bendizendo o Seu nome, louvando o Seu santo nome, ó Pai, em reconhecimento à Sua autoridade sobre nós, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai Celestial, o Senhor tem aqui famílias inteiras, ó Deus de amor, buscando a Sua presença e buscando mais de Ti, ó Pai. Senhor Jesus, que a minha condição miserável, ó Pai, de pecador, que os meus problemas, os meus pecados, ó Pai Celestial, sejam diminuídos agora. Que fale o Senhor, ó Deus Pai Todo-Poderoso, a essas pessoas, que a Sua mensagem possa ser entregue aos ouvidos de cada um aqui, ó Pai, sem qualquer tipo de interferência, Pai, para que o Espírito Santo do Senhor fale a cada um conforme lhe convém. Essa é a minha oração, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Meus irmãos, é fato que a palavra nos diz que depois da vinda de Jesus, todos nós somos sacerdotes do lar, todos. 1 Pedro 2,9 nos diz o seguinte: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Então nós somos sacerdotes. Os nossos filhos são sacerdotes, somos responsáveis por entregar a palavra do Deus Altíssimo à nossa sociedade, às pessoas que ainda não conseguem, às pessoas que ainda não entendem a palavra, às pessoas que ainda não entendem a boa nova do Evangelho. As nossas esposas são responsáveis também por levar a palavra de Deus àquelas que ainda não receberam, aquelas que não tiveram ainda a graça de serem alcançadas pela boa nova do Evangelho. E nós, homens, também somos os sacerdotes da nossa família. E cabe a nós algumas responsabilidades que eu queria compartilhar com os irmãos hoje. Eu selecionei 6 pontos voltados diretamente para os pais que aqui estão e futuros pais. Pais, levantem o braço, por favor. Deixa eu identificá-los. Amém. Futuros pais, baixem o braço. Os futuros pais, levantem o braço. Já estou dando uma palavra aqui de promessa. Não escutei nenhum amém aqui na igreja. Amém? Ô glória. Que cada abençoado desse aí encontre a sua varoa e constitua a sua família, aumentando assim a nossa comunidade cristã dentro da cidade de Humaitá. Que possamos ser a diferença nessa cidade. Amém? Podemos ser a diferença, meus irmãos. Basta querermos. Antes, eu queria só apresentar um dado alarmante. E estudando a palavra, estudos nos mostram que 9 de 10 homens integrados em uma igreja cristã, 9, terão filhos que abandonarão a igreja. Então, se eu tenho 10 homens na igreja Betel de Humaitá, desses 10 homens, que são pais de família, 9 desses pais terão filhos que deixarão o caminho do Evangelho. Não acabou. 8 não encontrarão satisfação na sua vida profissional. Dentro daquela ideia de busca de satisfação incessante, dentro daquela ideia de que tudo ainda não está completo, 8 dos 10 pais que aqui existem não irão encontrar satisfação na sua vida profissional. 6 desses 10 pais pagarão a quantia mínima dos seus cartões de crédito, serão envolvidos em dívida naquela roda viva de bola de neve que vai aumentando juros sobre juros e no final das contas temos que fazer empréstimo para poder pagar as nossas dívidas. Essa é a que mais me causa preocupação. 5 desses 10 pais terão sérios problemas com pornografia. E isso é um dos maiores males que assola a nossa igreja no dia de hoje. Não só a igreja Batista, a igreja Betel, como toda a igreja cristã. Tanto no público feminino quanto no público masculino. O que nós andamos vendo nos nossos celulares, o que nós andamos vendo nos nossos aplicativos de mensagem, o que a gente vem buscado nos nossos aplicativos de busca, quando ninguém está vendo. A pornografia é algo nefasto, destruidor dentro da família. Temos que colocar isso para fora da nossa casa. Temos que mandar embora os principados do inimigo, potestades que muitas vezes estão dentro dos quartos dos nossos filhos, dentro dos nossos quartos, escondidos. Nosso dedinho traz isso para dentro da nossa casa. E eu continuo dizendo, 4 desses 10 pais irão se divorciar. Serão 40% de famílias, das 100% de famílias que nós temos dentro da nossa igreja, que serão destruídas por conta da ação de pais. E todos os 10 pais, ou seja, 100% dos pais, enfrentarão tremendas lutas para equilibrar família e trabalho. Só eu enfrento essa luta lá em casa? Só eu enfrento essa luta sozinho? Só eu tenho dificuldade para poder organizar a minha agenda do trabalho e a agenda dentro da minha família, que é mais importante. E eu disse para os irmãos que a minha família é meu bem mais precioso e a certeza absoluta de que eu não estarei sozinho. A empresa onde eu trabalho, o Exército Brasileiro, substitui o comandante do 54º Batalhão de Infantaria de Selva no estalar de dedos.
Se eu me mostrar incompetente para desenvolver o meu trabalho na minha vida profissional, o exército vai me tirar rapidamente de lá e vai colocar alguém, segundo ele, mais competente ou melhor do que eu, mais capacitado. E eu duvido se tem algum empresário aqui que mantém um empregado que renda menos do que ele merece, sob pena de ter prejuízo no fim do mês. O único lugar onde nós, como pais, somos insubstituíveis é dentro da nossa casa. Você, pai, eu, pai, nós somos heróis dos nossos filhos. Nós somos os responsáveis por impor a mão sobre as nossas esposas, abençoá-las, protegê-las, apresentar a ela o nosso Cristo, sem mácula e sem ruga. Nós somos os responsáveis. Para que a gente possa entender e seguir numa trajetória nesse caminho, não é? Que o Pai nos entregou ao longo dessa semana, eu queria enumerar 6 responsabilidades do sacerdote do lar, ou 2 sacerdotes do lar, para que a gente possa caminhar entendendo o que cada um tem por obrigação fazer dentro da sua casa. Eu peço aos pais, aos futuros pais, que abram seus olhos e os seus ouvidos, e as mulheres também que façam o mesmo, né, para que possam... Você escutou lá, ó, o irmão Rony falou, e não fui eu que falei, foi o Papai do Céu que disse. Puxa a orelha e faça com que a coisa aconteça. Porque lá em casa eu também sou exortado. A minha esposa, que não me deixa render menos do que aquilo que ela precisa e necessita. Em 1 Coríntios 11, 3, nos diz o seguinte: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem. Repitam comigo: Cristo é a cabeça. Cristo é a cabeça. Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Será que a coisa foi colocada dessa forma, de maneira aleatória? Deus, o cabeça de Cristo, Cristo, o cabeça do homem, o homem, a cabeça da mulher. E aqui, o papel do homem, exercendo a função de liderança dentro da sua família, em nada diminui a esposa, a figura feminina dentro da sua família. E aqui eu puxo um pouquinho a brasa para minha sardinha, na minha profissão militar. Liderar dá muito trabalho. Tem algum militar que já serviu ao 54 ou qualquer instituição de segurança? Levanta o braço, por favor. Que já serviu, um dia já passou, já... Alguns. Liderar dá muito trabalho. Lá, na nossa casa, lá no 54, a gente aprende que o líder, ele é o primeiro a acordar. O líder é o último a ir dormir. O líder, ele é responsável pela saúde do seu subordinado. O líder, ele é o responsável por saber qual foi a última refeição que o subordinado fez, o que está vestindo, se o calçado que está vestindo é adequado, se naquela jornada ele realizou as atividades bem feitas, ele cobra parâmetros, ele define norte, ele cuida entregando a melhor da condição possível para que o subordinado dele possa trabalhar. Ele é o último a comer, ele acompanha toda a tropa comendo, e depois que toda a tropa come, ele passa e faz a sua refeição. Por isso que nós dizemos que nós não trabalhamos no 54, nós servimos ao 54. Liderar é servir. Amém? O homem, ele tem um papel de servir a sua família. Antes de tudo, servindo como modelo, como exemplo. Apresentando a sua família diante de Deus, orando por ela. Exortando quando necessário, abençoando sempre. Esse é o nosso papel. Trazendo para o lado cristão,
Quando os apóstolos foram perguntar a Cristo a respeito do Senhor, quem de nós aqui é o maior aos seus olhos ou no reino de Deus? E Cristo respondeu o seguinte: se querem ser grandes, aprendei primeiro a servir. O que Cristo fez para que todos pudessem entender a servidão? Lavou os pés dos seus próprios discípulos. Isso é servir. O Filho do Homem poderia ter vindo sob a maior autoridade de todas na face do planeta Terra, no maior castelo, diante do maior reinado. Mas ele veio como um filho de carpinteiro. Nasceu numa estrebaria. Veio como o mais humilde dos homens. E morreu a morte de cruz, a pior morte que o homem poderia inventar na sua cabeça maléfica. Seu corpo foi moído naquela cruz, naquele madeiro. Suas mãos foram transpassadas por pregos e seus pés também. Seu flanco foi ferido com uma lança. Ele pediu água e deram vinagre a ele. Que é maior sacrifício de líder do que esse? Nós homens viemos para servir a nossa família. E essa é a nossa função principal diante do nosso Pai. E aí eu pergunto aos sacerdotes dos nossos lares, aos homens, pais e futuros pais, nós temos servido de instrumento de Deus dentro da nossa casa? Temos liderado? Agora, de que forma temos liderado? Temos dado bons exemplos aos nossos filhos, porque nós seremos observados naquilo que fazemos, coisas boas ou ruins. Quer queiramos ou não, o nosso filho ou os nossos filhos copiam as nossas atitudes. O segundo papel do sacerdote do lar é amar a sua esposa. E amar é uma ordenança, é um verbo, uma ação. E na nossa sociedade, e isso já é pregado há muito tempo, isso não é de agora, o conselho mais pulsante que há no mundo a respeito do casamento é: casou, se não deu certo, faz o quê? É isso que diz lá fora, isso é o que dizem lá fora. Para nós, isso é inconcebível. O que Deus uniu, pode o homem separar? Sim ou não? Sim ou não? Não. Colossenses 3,19. Colossenses 3,19. Recebemos então a ordenança a respeito da nossa função como sacerdotes do nosso lar. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Amar, cuidar, apresentá-la ao nosso Deus, sem máculas, sem rugas. Cuidar significa entregar aquilo que você tem de bom, de melhor, para a pessoa que é alvo do seu amor. Isso vale outra pregação. Hoje, quando nós pensamos em casamento, as pessoas casam para ser felizes. Olha só. E quando a Bíblia nos ensina que nós casamos com o propósito de fazer o outro feliz. Meu propósito de vida é fazer a Débora feliz. O propósito dela de vida é fazer o seu esposo feliz. E é assim que nós trabalhamos. E é assim que nós vivemos debaixo da autoridade de Cristo. Amar a nossa esposa, entregarmos aquilo que nós temos de melhor, de bom grado a ela. Esse é o nosso sacrifício. 1 Pedro 3, 7. 1 Pedro 3, 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil, co-herdeiras da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações.
nós devemos amar as nossas esposas, tratá-las com honra, para que as nossas orações cheguem até o Pai. Quer responsabilidade maior do que essa? Não adianta nada, meus irmãos, vocês orarem ao Deus Altíssimo se vocês não honram as suas esposas dentro da casa de vocês. E já dizia o nosso Deus: ora, se eu não consigo amar o meu irmão, o meu próximo, que eu vejo todos os dias, que dirá o Pai, a quem eu não vejo? Como que eu posso amar a Deus, arrotar cristandade, se eu não amo o meu próximo? Tem uma historinha antiga que eu escutei quando eu era garoto ainda. A gente numa igreja, não é a igreja Betel, uma criança, um menininho de 7, 8 anos de idade, ele chegou para o pastor da igreja dele e disse: pastor, eu queria morar na igreja. E o pastor: nossa, que bacana, que legal, por que você gostaria de morar na igreja? Porque meu pai é uma pessoa totalmente diferente dentro da igreja. Dentro da igreja, o meu pai sorri. Dentro da igreja, meu pai diz aleluia. Dentro da igreja, meu pai diz amém. Dentro da igreja, meu pai é doce. Dentro de casa, meu pai maltrata a esposa, maltrata os filhos. Como podemos ser sacerdotes do lar? Como podemos ser irmãos em Cristo se dentro da nossa própria casa nós não cuidamos daqueles que nos são mais caros? Como eu disse, meus irmãos, a certeza de que vocês, ou de que nós não iremos morrer sozinhos, é justamente os nossos filhos que trazemos conosco. Se nós agirmos de maneira imprudente agora, daqui a 10, 20, 30 anos, quando for tarde demais, você olhar para o lado, seus filhos não vão querer estar do seu lado. Se vocês agirem com amargura agora, irão conviver com a ausência deles num futuro. Quando ficarem velhinhos, quiserem demais a presença dos filhos, já não os terão mais. Tem uma outra historinha que é muito bacana, eu escutei quando morava lá em Brasília. Um filho já na casa dos seus 20 anos decidiu sair de casa, rompeu os laços com a família, e esse rompimento foi duro. Ele saiu chorando de casa, os pais também ficaram chorando, mas essa não é a história que eu queria apresentar, o foco da história. Então, esse filho, jovem, na casa dos seus 20 anos, encontrou um senhor sentado na saída do seu apartamento. E aquele senhor, ele já tinha visto outras vezes ali, era um senhor que morava nas cercanias da sua casa. E esse senhor tinha uma enfermeira que cuidava dele, segurava sua mão, e ele já com a sua idade avançada, viu o jovem descendo com a mochila nas costas, rosto em prantos, chorando. Ele chamou o jovem: senta aqui, meu amigo, do meu lado. Por que você está chorando? Eu chorei porque eu rompi os laços com a minha família no dia de hoje. Eu estou extremamente entristecido, meus pais não me entendem. Eu estou saindo de casa porque eu não aguento mais conviver com meu pai, ele não me entende, a minha mãe também não me entende. E aí aquele senhor, ele disse o seguinte: olha, você me vê todos os dias aqui com essa pessoa que é muito competente e que cuida de mim. Eu, quando tinha a sua idade, eu tive meus filhos ainda jovem e trabalhei muito. E o meu objetivo era sempre entregar para os meus filhos muitos presentes, muitas coisas. Colocar os meus filhos nas melhores escolas, com gente muito competente para poder cuidar deles. E o tempo foi passando e eu fui entregando mais coisas a ele. Os meus filhos passaram na faculdade, eu entreguei um carro para cada um. Hoje a minha filha mora na Austrália, o meu filho mora na Inglaterra e o meu terceiro filho mais jovem é um advogado de sucesso no sul dos Estados Unidos. Todos eles muito bem conceituados, muito bem posicionados, ganhando o seu próprio dinheiro. E tudo que eu queria na minha vida hoje, na minha altura de mais de 90 anos de idade, é que eu tivesse um momento e pudesse segurar a mão deles na minha situação. Só que eles, depois de tudo que eu fiz, usam o seu dinheiro para poder pagar gente muito competente para hoje estar cuidando de mim. E tudo que eu queria era poder estar aqui ao lado deles, ao alcance de um abraço. E eu estou
a milhares de quilômetros de distância de cada um. Se nós não fizermos hoje, nós iremos sofrer ausências futuras. O terceiro ponto, a terceira missão de um sacerdote do lar é ministrar o evangelho sobre a sua casa. Gênesis 18, 19. Gênesis 18, 19 diz o seguinte: pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos, aos seus descendentes, que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo, direto, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Nós precisamos ministrar o evangelho dentro das nossas casas. Precisamos construir uma relação de confiança com os nossos filhos e apresentar a palavra de Deus para eles. A boa nova do evangelho somos nós que entregamos aos nossos filhos. Nós somos responsáveis por entregar a palavra, a boa nova para eles. Se nós não assumirmos o espaço que existe dentro da nossa casa, outras pessoas ou coisas irão assumir. Esse espaço ele não fica vazio. Seja o influencer dos seus filhos, que eu seja o influencer da minha menina, Isabelinha, que tem 13 anos de idade. Porque se nós não entregarmos para eles a boa nova do Evangelho, se nós não ensinarmos o sacrifício de Cristo, se nós não ensinarmos a palavra de Deus, eles vão buscar outras fontes, para outras informações, para outras questões que afastam da presença de Cristo. E o que mais existe hoje são opções, dentro e fora das nossas casas. Quantas vezes nós imaginamos que os nossos filhos estão protegidos debaixo do nosso teto? Quantas vezes os pais, a mãe está lá na sua cozinha trabalhando nos seus afazeres, ou então trabalhando fora, ou o pai da mesma sorte, realizando seus afazeres dentro de casa ou fora de casa, no seu trabalho, imaginando que o seu filho está em segurança dentro da sua casa, sem sabermos o que eles estão vendo na internet, sem saber quem os influencia com esse tipo de aparelho miserável. A gente cansou de ver, há alguns anos atrás, adolescentes, jovens, crianças até, tirando a sua própria vida com a miséria de uma brincadeira chamada baleia azul. Quem lembra disso aí? Levanta o braço, por favor. Essa é a miríade de coisas que enfrentamos. O inimigo, ele encontra os caminhos mais ermos, mais sujos para poder alcançar os nossos filhos. E nós precisamos usar a armadura de Cristo para que a gente possa criar estratégias e proteger os nossos pequeninos. Que nós sejamos capazes de entregar o evangelho para eles, seja através de uma revista cristã, seja através da leitura. A minha esposa, há pouco, ela estabeleceu como meta lermos a palavra de Deus todos os dias antes de dormir. Todos os dias. Independente do cansaço, independente do que fizemos aquele dia, independente daquilo que desenvolvemos durante o dia. No momento em que nós nos sentamos na cama, nós quatro, eu, a Débora, a Isa e o Lucas, a gente lê um capítulo da Bíblia. Estamos em Marcos. E assim cada um lê a sua parte, a sua porção. Melhoramos a leitura. Né? O Luquinhas está lendo que é uma beleza. Né? O professor de português dele depois me dá o feedback. Mantemos a comunhão e lemos a palavra. Mas como eu disse, a palavra que foi me dada foi para mim mesmo, que eu seja o primeiro a começar em mim, a melhorar a minha comunhão dentro de casa, a melhorar a entrega da boa nova de Cristo dentro de casa, a melhorar a minha convivência com a minha esposa e com os meus filhos. Sou eu, a começar em mim. Eu sou o responsável. O quarto ponto, a quarta responsabilidade de cada sacerdote do lar é disciplinar os filhos com amor. Meus irmãos, não tem a missão mais pesada para um pai do que essa, ou para uma mãe. Exortar o filho, e muitas vezes tendo que usar a vara ou o chinelo. A mão é para abençoar, para poder abençoar os filhos. Mas eu vou apresentar para os senhores e para as senhoras, para os irmãos, o plano de Deus a esse respeito. Corrigir os filhos. Provérbios 23,
13 e 14. Provérbios 23, 13 e 14. Nessa palavra nós vamos entender, e é uma palavra conhecida por todos, eu tenho certeza, e que os filhos não gostam de ler essa palavra, e não entendo por quê. Não retireis a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e a livrará a sua alma do inferno. Pais e mães, uma criança de 13, 14 anos, 15 anos, ela não tem a capacidade de discernir aquilo que é bom para ela. Ele não pode decidir se quer ou não vir à igreja, ele tem que vir à igreja, independente da sua vontade. Tem que vir, amém? Tem que vir à igreja. Somos nós, como pais, responsáveis por cuidar deles. Ah não, mas ele estava muito cansado, hoje ele fez uma aula de vôlei, hoje ele estudou até mais tarde por causa da prova que ele vai ter amanhã. Tá, então daqui a pouco você vai permitir que seu filho fume maconha dentro de casa. Não, aí não, meu irmão. Aí está pegando pesado. Tá, tudo bem, mas se você não agir dessa forma agora, seu filho, estudando, talvez seja um bom profissional, mas a sua alma é levada para o inferno. Não tem missão mais importante na nossa vida do que colocar os nossos filhos no caminho de Deus. Colocá-los na presença do Deus Altíssimo. Nós, como pais cristãos e evangélicos, não criamos o nosso filho para o mundo. Amém? Nós não criamos os nossos filhos para o mundo, nós criamos os nossos filhos para servir a Cristo. A minha filha me perguntou outro dia, o que você gostaria que eu fosse quando eu crescesse, papai? Eu gostaria muito que você fosse serva de Deus. Eu não me interessa qual tipo de profissão que você vai ter, ou melhor, me interessa sim, mas me interessa menos. A minha maior preocupação é que você seja serva do Deus Altíssimo. Ah, eu quero ser médica, que seja uma serva de Cristo médica. Ah, eu quero ser uma militar, que seja uma serva de Cristo militar. Ah, eu quero ser uma faxineira, que seja uma serva de Cristo faxineira. Que a gente consiga alcançar outras pessoas através dos nossos filhos. A palavra nos diz que quando nós apontamos os nossos filhos para o alvo, como flechas eles irão atingir e não desviarão o caminho. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós corrigimos para que eles andem no caminho. 3 João 4 vai dizer o seguinte: isso não tem maior alegria para um pai de fato. Não tenho maior alegria do que ouvir que os meus filhos andam na verdade. Eu não escutei nenhum amém, ou abençoado. Glória a Deus, amém. Não tem maior alegria para um pai do que escutar que seus filhos andam no caminho da verdade. Nós corrigimos para que eles andem no caminho da verdade. E agora a mensagem para os filhos. Provérbios 3:11. Provérbios 3:11. Meu filho, não fique revoltado quando for disciplinado pelo Senhor. Não fique desanimado quando Ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como um pai, cheio de amor, o faz ao seu filho. A minha filha não sabe, mas todas as vezes que é necessária a correção, se ela sai para chorar para um lado, eu saio para chorar do outro lado. Tamanho é o peso, a angústia de um pai em ter que corrigir um filho. Mas se nós não usarmos a autoridade que Deus nos deu, os nossos filhos irão se perder ao longo do caminho. Essa é a nossa responsabilidade como sacerdote do lar, disciplinar os filhos com amor. Nossa quinta responsabilidade, abençoar os nossos filhos. Orando e os abençoando. Jó 1:5. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias dos seus banquetes, enviava a Jó
aos seus e santificava, e levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de dias, o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó orava pelos seus filhos, já independente daquilo que eles tinham feito. Ele imaginava que os filhos haviam pecado e ele se caía de joelho, oferecia holocaustos para que Deus perdoasse os seus filhos. Nós, como pais, temos que impor as mãos sobre a cabeça dos nossos filhos, exortando-os, abençoando-os, orando pelo varão, pela varoa, a qual irão contrair matrimônio, irão casar, construir a sua família, orando pela sua profissão, orando pelo seu futuro, orando por aquilo que irão enfrentar na vida. Nós, como pais, somos responsáveis por ungir a cabeça dos nossos filhos, pedindo a Deus proteção, pedindo a Deus que se compadeça deles, pedindo a Deus piedade, pedindo a Deus amor, para que tenha piedade dos nossos pequeninos. Essa é a nossa função como pais, orar pelos nossos filhos. Sexta e última responsabilidade. O sacerdote do lar se sacrifica pela sua família. E aí, em complemento ao primeiro versículo que foi lido lá em Coríntios, eu peço que os irmãos leiam Efésios 5, 25. 5, 25. Vós, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Cristo se sacrificou pela sua igreja. Cristo entregou o seu corpo em sacrifício vivo à sua igreja. Cristo, ele era 100% homem, mas ele era 100% Deus. Ele se entregou como sacrifício. Ele poderia pedir uma ordem de anjos para que pudesse vir em socorro dele no momento em que ele foi capturado pelos romanos. E ele disse isso a Pedro no momento que Pedro tirou a orelha daquele centurião, daquele soldado romano. Cristo, ele orou pedindo: Pai, afasta de mim esse cálice, tamanho sofrimento que ele sabia que ele iria enfrentar. A palavra nos diz que ele suou sangue. A ciência já mostra que uma pessoa em grande sofrimento é capaz de suar sangue. Cristo, no meio do seu sofrimento, naquela cruz, pregado naquele madeiro, recebendo os pecados de toda a humanidade, daqueles que já passaram por ele e que ainda iriam vir, aqueles por vir, morreu pelos meus pecados, pelos pecados da nossa igreja. Ele disse: Pai, por que me abandonaste? Imagina o tamanho do sofrimento de Cristo naquela cruz, naquele momento. Esse é o sacrifício que um homem precisa fazer por sua família. Se tem alguém que precisa orar pelos seus, meus irmãos, somos nós. Se tem alguém que precisa cair de joelhos pedindo a misericórdia do Pai, somos nós. Se existe alguém, meus queridos irmãos, que precisa impor as suas mãos sobre a sua esposa, sobre seus filhos, somos nós. Não podemos delegar a responsabilidade como esposos dentro das nossas famílias. De maneira nenhuma eu digo que isso reduz ou diminui o papel feminino dentro da nossa família. Cada um tem a sua responsabilidade e a nós foi dado a responsabilidade de protegermos a família, honrarmos o nome do Pai, lermos e entregarmos a boa nova aos nossos filhos para que eles não se desviem do caminho, amar as nossas esposas, proteger a nossa família e nos sacrificarmos por ela. Por fim, tem uma palavra do Ministério de Homens da Igreja Cristã que diz o seguinte: você pode imaginar, de alguma maneira, o mundo estando correto se a igreja não estiver correta? O mundo só estará correto se a igreja estiver correta. E a palavra continua: você pode imaginar, de alguma maneira, que famílias estejam corretas se seus casamentos não estiverem corretos?
Você pode imaginar de alguma maneira casamentos estando corretos, a não ser que os homens sejam corretos? Você pode imaginar de alguma maneira você pode imaginar alguma coisa que tenha maior potencial de mudar o mundo do que homens que estejam debaixo da vontade de Cristo? Meus irmãos, nós como família separada por Cristo Jesus, nós podemos fazer a diferença na cidade de Humaitá. Nós podemos alcançar outras pessoas. O campo está branco para a colheita. Se nós nos predispusermos a buscar a colheita, a nos entregarmos na vontade de Deus, a fazer com que a vontade de Deus seja alcançar outras pessoas, nós podemos mudar a realidade da cidade de Humaitá. Nós podemos mudar a realidade do sul do Amazonas. Nós podemos realizar o futuro e a história do nosso país. Mas nós precisamos nos posicionar. A gente não pode ver toda a miríade, toda a sorte de coisas acontecendo na nossa frente e nós não nos posicionarmos diante da sociedade. Nós não podemos engolir, passar pela goela abaixo tudo aquilo que é entregue para nós como politicamente correto, imaginar que agora nós precisamos nos dobrar diante da minoria, porque é aquilo que está sendo dito para nós fazer. Nós estamos diante da autoridade do Deus Altíssimo. Nós não podemos permitir que a mídia diga ou dite o nosso comportamento, porque o nosso comportamento é ditado pelo manual nosso de instruções, que é a palavra do Deus Altíssimo. Amém? Glória a Deus.